Pessoal, vamos lá. Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre transistores, conversores e remotas, tá? Primeiramente nós vamos falar sobre um pouquinho dos protocolos, tá? Do Net Device, tudo relacionado à internet, tá bom? Então, primeiramente nós vamos começar a falar sobre o protocolo do Net Device, tá? O Net Device é um protocolo de rede industrial desenvolvido pela Allen Brebis, agora propriedade da Rockwell Automation. Ele é usado para trocar dados entre dispositivos de controle, como sensores e atuadores, e um controlador, tá? Então, esse tipo de protocolo, ele é de comunicação específica para sensores e atuadores com os controladores, tá bom? DeviceNet utiliza o protocolo CAN, Controle Area Network, para a camada física e de enlace de dados, permitindo a comunicação robusta entre dispositivos em ambientes industriais, tá? Então, quando vocês vão mexer nessa parte de comunicação entre sensores, atuadores, entre outros, né? A comunicação que vocês usam é esse DeviceNet, tá bom? Dispositivos de rede, os Network Devices, são dispositivos que facilitam a comunicação entre as diferentes partes da rede, da nossa rede, tá? Aqui então tá alguns exemplos. Roteadores são dispositivos que encaminham pacotes de dados entre redes de computadores. Então, os roteadores, né, igual o nosso roteador que nós temos na nossa residência, ele é o responsável pela comunicação entre os computadores, tá? Eles usam algumas tabelas de roteamento dentro deles, tá? E políticas para determinar o caminho mais eficiente para cada pacote. Por exemplo, uma comunicação internacional, então ele vai ter o caminho específico, né, e alguns outros caminhos alternativos para melhor utilizar, melhor, menor tempo de resposta, sem quebra de dados, tá? Então, os roteadores eles são próprios para isso, tá? Repetidores. Um repetidor é um dispositivo eletrônico que tem como principal função estender o enlace de uma rede sem fio, tá? Então esses equipamentos eles repetem a rede sem fio e propaga mais o sinal Wi-Fi. Ele faz isso captando o sinal que existe e retransmitindo para áreas onde o sinal é fraco ou não chega. Os repetidores são frequentemente utilizados por pessoas que desejam obter o sinal em cômodos distantes da casa ou por estabelecimentos que desejam ter uma cobertura maior para oferecer a seus clientes. Então, é o que nós já estávamos falando aí há alguns dias, né? Referente a repetidor. Então, aqui está uma explicação breve, tá? O que é o repetidor. Mas como que funciona esse repetidor, né? Um repetidor tem duas antenas, geralmente, tá? Uma delas é responsável por receber o sinal Wi-Fi do roteador e a outra por transmitir esse sinal amplificado. Quando você coloca um repetidor no local certo, né, num local ali que não esteja muito o Wi-Fi não esteja muito fraco, né, ele pode efetivamente dobrar o alcance da sua rede Wi-Fi. No entanto, é importante notar que enquanto um repetidor aumenta a cobertura do sinal, ele pode não aumentar a velocidade da sua conexão, tá? Por quê?
Nós estamos num ambiente, né, que é sem fio, né, que são ondas magnéticas, né, são ondas de rádio que está propagando pelo ar. Então ele pode ter uma perca, tá? Um posicionamento de um roteador, de um repetidor. O lugar onde o repetidor é colocado é crucial. Ele deve ser posicionado entre o roteador e a área que precisa de um melhor sinal, garantindo que ele esteja dentro do alcance do roteador. Então não adianta, pessoal, nós colocarmos em lugar que ele esteja muito precário o sinal do Wi-Fi, tá? Então é bom colocar ele um pouquinho antes, tá? Colocar esse repetidor e, se necessário, colocar outro, tá? Configuração. A maioria dos repetidores modernos oferecem um processo de configuração simples, muitas vezes acompanhado por um aplicativo ou interface web, que ajuda a determinar o melhor local para a colocação. Pessoal, alguns roteadores eles têm essas opções, tá? Mas muitos é só você apertar um botão nele que ele mesmo se autoconecta e ele mesmo já duplica essa rede, tá bom? Então ele já pega a senha do Wi-Fi e tudo e ele já duplica essa rede, tá? Vantagens e desvantagens do repetidor. Como qualquer tecnologia, os repetidores têm seus prós e contras. Entre as vantagens, destacar-se a capacidade de estender o alcance da rede Wi-Fi, melhorando a conectividade em áreas previamente sem sinal. Eles são particularmente úteis em edifícios com múltiplos andares ou paredes espessas que bloqueiam o sinal do Wi-Fi. Entretanto, como mencionamos anteriormente, enquanto um repetidor pode expandir a cobertura, ele não pode garantir a mesma velocidade de conexão com todas as áreas, tá? Além disso, se não posicionado corretamente, pode não oferecer os benefícios desejados. Então, pessoal, às vezes numa indústria, né, nós vamos fazer ali uma rede Wi-Fi, né, simples para usuários, para usar o celular, notebook, né, para escutar uma música, e for utilizar esse tipo de tecnologia que é o repetidor, então vamos sempre estar antenados nesses pontos que eu coloquei aqui para vocês, tá? Local, por exemplo, qual que é o mínimo ali? Se você for no seu celular e ver que o sinal do Wi-Fi está ali quase chegando ali no finalzinho dele, é bom já colocar. Ou da metade. A hora que ele estiver na metade, você coloca esse repetidor para ele cobrir melhor, tá bom? Agora os hubs e brids. Os hubs e brids são dispositivos de rede que desempenham funções diferentes. Os hubs, um hub é dispositivo que atua como um ponto central para a conectividade em uma rede. Ele recebe dados e os dados transmite para todos os dispositivos conectados simultaneamente. Isso significa que apenas um dispositivo pode transmitir dados de cada vez e que todos os dispositivos precisam operar na mesma velocidade. O que é isso? Por exemplo, se eu tiver um computadorzinho mais antigo, né, trabalhando nessa rede com hubs, e esse computador mais antigo ele trabalha numa velocidade menor, mesmo que meus outros computadores sejam melhores, né, mais fortes, esses outros computadores eles vão trabalhar na mesma frequência do que aquele computador mais antigo, tá bom? Então isso não é muito legal hoje em dia, tá? E não é mais usado. Tem alguns casos, né? Mas geralmente não é usado. Então, hoje em dia, os hubs estão caindo em uso, sendo substituídos por switches,
tá? Então, os switches que nós falamos lá em algumas aulas anteriores, os switches eles são equipamentos gerenciáveis que possuem mais porta do que os hubs e tem velocidades diferentes, tá? Então cada porta ela trabalha paralelamente uma da outra, tá? E é sempre direcionado a conexão para cada computador, tá bom? Então esses dados aqui que os hubs eles transmitem para todo mundo, o switch é diferente, ele transmite para o próprio destinatário, tá? Ele não vai soltando aleatoriamente, tá bom? Bridges ou pontes, tá? Aí vocês decidem aí como que vocês querem chamar, que é a mesma coisa, tá? As bridges ou pontes são usadas para conectar dois segmentos de redes separados. Elas podem filtrar e encaminhar dados com base no endereçamento MAC. O que é esse endereçamento MAC? Cada equipamento ele tem um MAC. O que é esse MAC? É como se fosse um CPF, tá? Ele é uma sequência de caracteres de número e letras separado por dois pontos, tá? Então esses MACs eles não são trocados, tá? Não tem como trocar ele. Ele é vinculado com a fabricante do equipamento, tá? Por exemplo, celulares da Apple, né? Os iPhones. Os iPhones têm uma determinada sequência no Mac, né? Uma sequência inicial, ele só muda o final. Computadores da Acer, Lenovo, então cada um tem uma faixa ali no seu Mac que é registrado nos órgãos, né, regulamentadores, que passa pela ISO também, tá? Então os Macs é um registro do aparelho também, tá bom? E as bridges, né, são diferentes dos hubs, tá? As bridges têm a capacidade de analisar o conteúdo dos quadros de dados que passam por elas e decidem se um quadro deve ser permitido a passar de um segmento para outro. Então, quando nós colocamos no bridge, né, uma conexão bridge, eles sabem quais são todos os Macs. Dentro dele ele vai saber qual Mac é qual e qual computador é qual através desses Macs, tá? Então é distribuído separadamente, tá bom? E isso ajudando ao desuso dos hubs, que ele taca para todo quanto é lado os pacotes e quem pegar pegou, tá? Ambos os dispositivos desempenham um papel importante na comunicação de rede, mas não são usados em diferentes cenários, dependendo da necessidade especificadas da rede, tá? Então, geralmente é sempre bom estar fazendo uma análise, né, do que precisa na empresa para poder estar fazendo essa comunicação, tá bom? No caso do hub, as vantagens: conectividade. A função principal do hub é permitir que os clientes se conectam a uma rede para que eles compartilhem que compartilhem dados, né, e conversem. O desempenho: o hub é conhecido por ter um número muito maior de impactos de desempenho na rede, porque ele não vai filtrar o que nós estamos enviando, ele vai tacar para tudo quanto é lado, né? Então, com certeza, o desempenho dele é maior, tá? Ele não tem aquele filtro, né? O custo, em compensação com os switches, os hubs são realmente mais baratos, tá? Então, por exemplo, se você tiver numa rede pequena, numa empresa pequena, né? Se eu colocar um hub, não tem problema, tá? Só tem que ficar esperto na questão de ampliação, tá? Que se for ampliar, aí os hubs eles não são úteis, tá? Suporte a dispositivos.
Os hubs podem conectar diferentes tipos de mídia de uma só vez em um hub central. Cobertura da área. Hub estende o espaço da área, da espaço da rede. Tal comunicação é formada facilmente. Então o hub ele é plug and play. Você plugou, funcionou. É isso, tá? Desvantagens: domínio de colisão, tá? Domínio de colisão. A função do domínio de colisão e, novamente, a transferência de pacotes não afeta. Na verdade, aumenta as chances de colisão entre os domínios. O que é esse colisão de domínio de colisão, tá? É, por exemplo, como o hub ele não tem um gerenciamento nele, né? Ele não sabe para quem que ele vai mandar e manda para todo mundo. Eu posso receber coisa que eu não devo, tá? Eu posso receber arquivos que eu não devo, tá? Então isso é um pouco perigoso, tá? Modo full duplex. Os hubs não podem se comunicar em modo totalmente duplex. O que é isso, duplex? É o que vai e volta. Eu envio ou eu recebo simultaneamente, como se fosse uma via de duas mãos, tá? Os hubs, ele é uma via de mão única. Ou eu envio ou eu recebo, tá? Então só podem oferecer um modo half duplex, tá? Que é como se fosse uma via de mão única, tá bom? Especificação: os hubs não podem oferecer suporte a redes grandes, como um token ring, tá? Esse token ring, eles são redes grandes, como data center, tá? Como se fosse uma Google, um YouTube, tá? Tráfego de rede. Como o anexo foi recebido no pacote, eles não podem reproduzir o tráfego. Então eu não tenho o OK. Por exemplo, eu recebi um e-mail, eu recebi um pacote, né, de dados. A pessoa que me enviou, ele não vai estar sabendo se eu recebi ou não. Tá? Então é sempre importante estar analisando a possibilidade de não colocar esses hubs. Tá? Downlink Wastegate. Os routes não podem fornecer largura de banda dedicado para todos os dispositivos. É para compartilhados, tá? Então, é tudo compartilhado. Como eu tinha falado anteriormente, os computadores, por exemplo, um computador mais fraco que eu tiver, o hub ele vai basear naquele computador mais fraco, tá? Então, os outros eles não vão funcionar 100%, tá bom? Pessoal, até aí tem alguma dúvida? Pessoal, estão dormindo? Acorda, pessoal. Na escuta, professor. Beleza, Na escuta. maravilha. Até aí tá tranquilo, tá de boa. Maravilha, então. Vamos continuar. Os bridges, né? As vantagens: redução de tráfego, totalmente diferente dos hubs. Os bridges são diferentes, tá? Então eles têm redução de tráfego. Os bridges ajudam a melhorar o tráfego de cada rede congestionada através do isolamento dos segmentos. Então, por exemplo, se eu tenho uma rede totalmente carregada de dados, os bridges eles conseguem segmentar cada um deles, tá? Então isso é bem importante em rota de internet mesmo, tá? Expansão de sinal. A função de um equipamento desse tipo é receber e enviar informações, fazendo as conversões de padrão necessária. Por exemplo, a minha rede trabalha em PV4. Se a outra rede trabalha em PV6, ela vai ter em comunicação também, tá bom?
Então, conexão de dispositivo via cabo. É possível conectar um PC, notebook, desktop, um console de vídeo, de videogame, né? Ou qualquer outro aparelho diferentes ao bridge. E este, por sua vez, se conecta ao Wi-Fi, desde que esteja dentro do enlace do sinal. Então, muitas bridges eles já têm essa tecnologia de Wi-Fi, tá? Então, eu recebo o sinal Wi-Fi e eu transfiro via cabo, tá? Então, isso daí é bem legal, tá bom? Configuração. A configuração, essa já é desvantagem, tá? Desvantagem, configuração. A configuração de uma bridge pode ser mais complexa do que de um roteador comum. Por quê? Geralmente quem utiliza essas bridges são analistas em redes, tá? De indústrias ou provedores, para criar regras. Por exemplo, regra de acesso, né? Tal setor que nem, por exemplo, vamos colocar um exemplo que eu passei para o pessoal do TI. Alguns computadores, a molecadinha do primeiro colegial que eu dou aula para eles estavam acessando muito o Instagram, né? Eu percebia que eles estavam muito no Instagram e aí prejudicando os outros colegas que estavam querendo aprender ali o que eu estava ensinando, né? Então eu solicitei a equipe de TI que fizesse esse bloqueio, tá? Então, como eles têm uma bridge, né, que são equipamentos gerenciáveis, eles fizeram esse bloqueio só naqueles computadores, tá? Então eu consigo gerenciar todo a minha rede, tá? Porém, a outra desvantagem que é o custo, né? Bridges geralmente custam mais caro do que hubs simples. Isso depende das necessidades específicas da rede, tá? Então, por exemplo, quanto eu mais necessito de porta, mais caro ele é, tá? Switches. Um switch, também conhecido como comutador, é um dispositivo de rede que conecta vários dispositivos em uma rede local, LAN. Ele opera na camada de enlace de dados, junto com o modelo OSI, tá? Então, o modelo OSI, ela está incluída nessa camada dos switches, tá? Mas como funciona um switch? O switch recebe informações de vários dispositivos e usando os endereços MACs igual os hubs, né, direciona as informações para os dispositivos de destino corretamente, tá? Então essa função é igual dos hubs, tá? Isso é feito de maneira eficiente, permitindo a comunicação simultânea entre múltiplos dispositivos. Então, esse daqui é o famoso full duplex, tá? Ele é como se fosse uma via de mão dupla que vai e volta, tá? Pacotes são enviados, pacotes são recebidos simultaneamente, tá bom? Vantagem: aumento da capacidade. Eles aumentam a capacidade de transferência de dados disponíveis na rede. Redução de sobrecarga, ajuda a diminuir as sobrecargas dos PCs, que são os hosts, né, individualmente. Então eles também têm esse controle original dele, ele já vem nativo dele, né? Esse controle não dá nem para mexer. Melhoria de desempenho, incremento a performance na rede, menos colisão de quadros. Redes que usam switches terão menos colisão de quadros, que é a colisão de dados, tá bom? Segurança, isso daqui é muito importante. Como o switch está isolado, os dados irão apenas para o destino, tá? Então, essa parte de segurança aqui já ajuda no firewall também.
E o aumento da largura de banda, né? Ele aumenta a largura de banda disponível da rede. Desvantagem: custo. Eles são mais caros em comparação com os outros, né? Eles são muito mais caros. Problema de disponibilidade. Os problemas de disponibilidade de rede são difíceis de serem acompanhados pela troca da organização. O que é isso? Problema de disponibilidade. Quando eu tenho uma troca de rede simultânea, né? E essas duas redes são gerenciadas pelos switches, ele dá problema, ele trava, tá? E, infelizmente, vulnerabilidade de ataque de segurança. Se os switches estão em modo indiscriminado, eles ficam vulneráveis contra ataques à segurança. Por exemplo, caricaturar o endereço IP ou captar contornos Ethernet. O que é esse caricaturar? É modificar, tá? Modificar os endereços de IPs. Isso, geralmente, esse tipo de ataque é para pegar dados, tá? Eu clono a faixa de IP que estava nesse switch e pego dados, tá? Que é o contorno Ethernet. Então ele contorna essa minha Ethernet para receber os dados em um computador escravo, tá? Que ele vai ser usado para o ataque. Necessidade de planejamento adequado. Planejamento e organização adequados. O que é esse adequados? Aqui eu escrevi errado, é adequado, tá, pessoal? O que é isso? Planejamento e organização adequados. É você planejar de uma forma que eu posso tanto expandir como não expandir, tá? Por exemplo, um switch geralmente tem 24 portas. Se eu colocar 25 computador, já não dá. Então eu tenho que planejar, porque como eles são equipamentos bem mais caros, geralmente é o dobro do preço dos hubs, então tem que pensar bastante, tá? São necessários para lidar com pacotes multicast, tá? Então são pacotes multicast, é pacote com vários switches, tá? Então através eu estar conectado em um switch eu posso acessar todos. Então isso tem que ser configurado corretamente e planejado corretamente, tá? E o roteador, tá? Os roteadores são um dispositivo que encaminha pacote de dados entre a rede de computadores, né? Então, esses roteadores são nossos roteadores residencial, tá bom? Criando um conjunto de redes de sobreposição. Ele é conectado a duas ou mais linhas de dados de rede diferentes, tá? Então, ele pode ser aqui na nossa residência, né? Geralmente nós temos uma conexão de internet só, mas tem roteadores, né? Esses novos já suportam duas ou mais, tá bom? Roteador residencial, tá bom? Os roteadores orientam e direcionam os dados da rede, usando pacotes que contêm vários tipos de dados, como arquivo e comunicações, e transmissões simples, como interação na web. Então, esses nossos roteadores, né, eles fazem esse tipo de transmissão, né, transmissões simples, como interação na web, ou a nossa videoaula, né, graças à internet e aos nossos roteadores, nós estamos tendo essa comunicação, tá? O roteador lê essas camadas
prioriza os dados e escolhe a melhor rota a ser usada para cada transmissão. Geralmente essa melhor rota para melhor transmissão, geralmente já é a partir de roteamento da companhia de internet, tá bom? Mas o nosso roteador, se caso nós tivéssemos mais de uma internet, ele iria funcionar, tá? Os roteadores também podem ajudar a garantir mais segurança. O firewall incorporado e o software que filtram, filtragem de conteúdo, oferecem proteção adicional contra conteúdo indesejado e sites mal intencionados, tá? Então, geralmente os nossos roteadores residenciais e nossos dispositivos de conexão, como computador, notebook, celular, já tem esse filtro, tá? Já tem esse tipo de bloqueio, esse firewall, tá bom? Sem afetar a experiência online. Então, essa experiência online que nós temos, ele não é afetada, mas o firewall, nosso firewall, dos nossos dispositivos e do roteador, ele está totalmente em ação, tá? Um roteador não serve apenas para transmitir dados ou possibilitar a conexão com a internet. A maioria dos roteadores permite conectar disco rígido e usá-los como servidores de compartilhamento de arquivo ou impressoras que podem ser acessadas por qualquer pessoa na rede. Então, geralmente aí tem alguns roteadores que ele tem uma porta USB atrás dele. Se você vê essa porta USB atrás dele e plugar, por exemplo, um HD externo ou até mesmo um pendrive, você tem uma comunicação que nós chamamos de comunicação local, ou FTP, tá? Então essa comunicação local, ou FTP, nós podemos guardar arquivos e compartilhar entre computadores, tá bom? Vantagens dos nossos roteadores: associação. A capacidade essencial do switch, é dividir uma associação de organização solitária entre várias máquinas. Segurança. Ter um roteador é sem dúvida um passo inicial para ter certeza sobre a associação de organização. Roteamento dinâmico. Para encorajar a concorrência entre redes, os roteadores utilizam estratégias de direcionamento dinâmico. O que é esse direcionamento dinâmico? Por exemplo, eu recebo algum pacote, algum arquivo de uma internet e transmito pela outra internet, tá? Então esse tipo de conexão, ela é dinâmica, tá? Filtragem de pacote. Os roteadores canalizam a organização utilizando um monte de regra de separação. O que é isso, filtragem de pacotes? Eles estão junto com o firewall, tá? Então esses pacotes eles são filtrados e se caso tiver algum malware, algum site mal intencionado, ele nem abre. Ele nem deixa o usuário final abrir. Ou ele dá uma mensagem que esse site não é seguro, tá? Então tem esse tipo de filtragem, tá? Dessa separação. Plano de reforço. Na chance de que, no caso de um dos segmentos externos da organização acabar caindo, uma internet cair, os interruptores utilizam peças eletivas para enviar problema ao direcionar, o engarrafamento da hora do rush. Então esse da hora do rush é na hora que ele cai, tá? Então geralmente quando tem duas internet, ele faz já esse tratamento, tá? Não preciso ir lá
fisicamente ou acessar o equipamento para poder fazer essa troca. Ele mesmo é inteligente o suficiente para poder fazer isso, tá? E o uso de NAT. Os roteadores usam a conversão de endereçamento de rede, como o NAT. Os roteadores podem compartilhar a associação utilizando um único endereço de IP e porta para porta UDP. O que é isso? Esse NAT, né? Vamos supor, a nossa conexão ela é feita de números, né? Então a nossa conexão externa é um endereçamento de números, né? Porém, hoje no mundo não existe tantos números para todos os usuários, né? Na época que fizeram a internet eram poucos, né? Então acabou surgindo essa tecnologia que é o NAT. Ele disponibiliza um IP só de conexão para vários usuários, né? Então todos os usuários vão disponibilizar deste IP, tá? Desvantagens: acessibilidade. Enquanto a família típica anteriormente possuía somente um computador conectado via cabo na internet, né? Agora já possui notebooks e conexão sem fio, como os celulares, TVs, né? Então, os roteadores permitem que vários computadores conectem simultaneamente na rede, mas isso tem o seu lado negativo. Podem levar à diminuição da velocidade da internet. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho 10 megas na minha casa. Se eu conectar 10 equipamentos no meu roteador, eu vou ter 1 mega só para cada elemento, né? Então isso vai diminuir o meu acesso, tá? Mas nada que hoje em dia tá desta forma, né? Hoje em dia nós temos plano aí de 200, 800 mega, às vezes até de 1 giga, tá? Então hoje em dia tá bem tranquilo, tá? Interferência: os dispositivos sem fio são muito eficientes se não tivessem frente a nenhum problema, mas interferência, né? Mas as interferências podem acontecer com aparelhos que transmitem sinal nos mesmos canais, tá? Então o que acontece? Quando eu tenho muito equipamento via Wi-Fi, essa interferência ela é maior, tá? Então pode causar lentidão ou até mesmo falta de conectividade, né? Falta de Wi-Fi naquele equipamento, tá? Então, se caso vocês estiverem aqui com um problema desse, de ficar caindo e voltando à internet quando tá pelo Wi-Fi, é 99% que seja o canal. Então, eu sempre aconselho aí ao pessoal a estar ligando no provedor para mudar esse canal, tá? Os gateways. Um gateway é um dispositivo que atua como intermediário para a troca de informações entre dois ou mais dispositivos conectados na rede. Ele é responsável por receber e enviar informações, fazendo as conversões de padrão necessárias. Na prática, o gateway organiza o tráfego entre os IPs e a rede de internet, decodificando pacotes de dados e protegendo informações de ambos os lados. Pessoal, esse gateway, né, tem o dispositivo gateway, né, que é paralelo com o roteador. Só que hoje em dia, com o avanço da tecnologia, esses gateways estão vindo dentro do roteador, tá? Então esses gateways eles são configurados dentro do roteador, tá? As vantagens: tradução de protocolos, garante a decodificação de informação. Quando a informação vem codificada, né, ela vem totalmente embaralhada, com caractere especial, codificado, né, para hackers às vezes não ter mais
dificuldade para acessar, esses roteadores eles já alteram eles já traduzem, né, esse protocolo, tá bom? Controle de tráfego de dados. Organiza o tráfego entre os IPs e a rede de internet, como eu já tinha falado anteriormente. Por exemplo, se eu tiver vários computadores, ele vai organizar a internet para cada computador, tá? Se caso um computador tiver fazendo um download, né, baixando aí um filme, uma série na Netflix, esse computador, esse dispositivo, né, solicita mais internet pro gateway, né, e o gateway faz a liberação de mais internet para ele. Isso é totalmente linear, tá? E rápido. Então é quase imperceptível nós perceber isso, tá? Segurança. Fornece camadas de segurança e outros recursos. Então, como nós já tínhamos falado anteriormente, como os nossos equipamentos já têm um firewall, né, uma segurança, os gateways também possuem, tá? Desvantagem: a configuração. A configuração de um gateway pode ser mais complexo do que um roteador comum. E o custo? O custo dos gateways geralmente custa mais do que o hub simples, né? Existem diferentes tipos de gateway, incluindo gateways de pagamento, que são interfaces intermediárias que permitem transmissão de dados entre clientes. Por exemplo, comércio, bancos de pagamentos, lojas virtuais, tá? Então esses gateways são uma alavanca boa, né, para esse tipo de empresa, só que o custo dele é alto, tá? Transdutores. Transdutores são dispositivos que transformam um tipo de energia em outro, né? Eles podem converter, por exemplo, uma magnitude física, como posição, velocidade, temperatura, luz, entre outras, né, em sinal eletrônico normalizado. Essa propriedade é utilizada principalmente por sensores, tá? Então, esse tipo de equipamento, né, eles são principalmente, né, por sensores, tá? Conversores são dispositivos eletrônicos que transformam um tipo de sinal em outro. Essa conversão pode ocorrer de diferentes formas, dependendo da aplicação especificada. Por exemplo, um conversor pode transformar corrente contínua em corrente alternada, ou vice-versa. Eu acho que vocês já viram essa parte, né? De transdutores, conversores, né? Ou ainda não? Já viu? Aham. Beleza, então só vou dar uma passada, nem vou explicar muito, tá bom? Os conversores de energia, também conhecidos como conversores de potência, são dispositivos que transformam uma forma de energia em outra, geralmente com o objetivo de adequar as características da energia ao uso final desejado. Eles são projetados para otimizar a eficiência da conversão e minimizar perda durante o processo da mesma. As vantagens: flexibilidade na obtenção de múltiplas saídas isoladas como um único transformador. Menor número de componentes são comparados a outras topologias, com o que resulta em custos mais baixos e menor espaço de ocupação. Isolamento galvânico entre outras entradas e a saída, proporcionando segurança adicional entre muitas aplicações. Desvantagem: as potências mais altas podem ser menos eficientes do que as outras topologias. Injetam harmônicos
consideráveis em ambos os lados, ao lado da carga conectado e ao lado da fonte de poder. A palavra remota pode ter diferentes significados, dependendo do contexto. No contexto de trabalho remoto, refere-se à forma de trabalho em que o profissional não precisa estar fisicamente presente no, no escritório da empresa, né, para realizar as atividades. Em um contexto de automação, as remotas são dispositivos que se comunicam com o controlador lógico programável, o CLP, aplicando suas entradas e saídas. Certo, pessoal? Até essa parte ficou tudo certo? E aí tá de boa, professor, tranquilo. Beleza. Então, agora nós vamos cair agora no Firewall, tá? Firewall, Appliance e DMZ. O que é um Firewall? Um firewall é um sistema de segurança que monitora e controla o tráfego de rede com base em um conjunto de regras de segurança. Então, o firewall ele tem várias regras ali de segurança, né, que vai definir o que pode e não pode acessar, que porta pode acessar, que porta não pode acessar. Ele atua como uma barreira ou gateway também, tá? Que gerencia o percurso de atividades na web, permitidas e cadê meu mouse? Aqui. Proibidas em uma rede privada. Que nem eu dei o exemplo para vocês que eu solicitei lá na escola, né? Eu solicitei que o Instagram, Facebook, né, e o acesso ao WhatsApp naqueles computadores. O WhatsApp nem tanto porque o pessoal não pode acessar o celular, né? Mas mais o Facebook e o Instagram, eu pedi para eles fazerem um bloqueio no firewall. Então esse firewall ele vai estar privando, né? Ele vai estar proibindo o acesso daqueles computadores em determinado horário e dia, tá? O termo vem do conceito de paredes físicas como barreiras para retardar a propagação do fogo. Até os serviços de emergência possuem extingui-lo. Então o firewall ele é representado, deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Ó, então o firewall geralmente ele é representado por uma parede, tá? Então esse firewall ele vai estar barrando, né, alguns acessos, tá? Então esses acessos eles vão ser barrados, ou uma parede com um fogo, tá? O fogo ele representa a tentativa de acesso e os pacotes sendo queimados por causa que ele não tem permissão para acesso, tá? Os firewalls estabelecem uma barreira entre a rede protegidas e controla, né, rede protegidas e controladas, sejam elas confiáveis ou não confiáveis, com a internet. A ferramenta é isolada do computador da internet enquanto inspeciona o pacote de dados. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele pacote que eu recebi ou eu estou enviando e fazer uma análise. Essa análise ele bloqueia ou não, tá? Então em seguida ele determina se deve ser permitido passar ou ser bloqueado, né? No caso queimado esse pacote. Os firewalls podem ser vistos como barreiras ou gateways, né? Que gerenciam, né,
o percurso de atividades da web, por exemplo, permitidas e proibidas em uma rede privada. Então, por exemplo, o Instagram eu posso bloquear ou não, tá? Os firewalls criam pontos de obstrução para afunilar o tráfego da web, em que ele é analisado de acordo com um conjunto de parâmetros programados. Então eu posso programar ele todos, tá? E medidas adequadas são tomadas. Então o que eu programar é o que ele vai executar, tá? Se eu bloquear o Facebook, vocês não conseguem acessar o Facebook. Se bloquear o Instagram, não vai ter acesso ao Instagram. E entre outros tipos de acesso, como domínio de paz, tá? Quando eu trabalhava no provedor, tinha muito domínio de paz, né? Que nós poderíamos ativar para os filhos não conseguirem acessar determinados sites, tá bom? Os firewalls também rastreiam o tráfego e as conexões em registros de auditoria para referenciar o que foi permitido ou bloqueado. Normalmente os firewalls são usados para delimitar as fronteiras de cada rede privada ou dos dispositivos hosts dela. Então, toda vez quando é bloqueado um equipamento, né, quando essa regra ela é ativa, ela tem um log. E esse log ele vai determinar qual equipamento foi, qual MAC foi e o que estava acessando para ele bloquear, tá? Então eu tenho todo um registro desse tipo de acesso. Hoje em dia, os provedores de internet não têm mais esse tipo de acesso, tá? Por causa da lei da LGPD. Mas quando não tinha essa lei, dava para ver tudo que o usuário estava acessando através de IPs, tá? Então, por exemplo, se a pessoa estava baixando um filme, né? Vamos supor o torrent, não sei se todos têm conhecimento, mas o torrent ele é um compartilhamento ilegal, né? Geralmente é ilegal, de filmes e dados, tá? Então esse uTorrent ele pega o seu computador como um servidor, né? Para poder transmitir esses dados para outros computadores. E esse uTorrent ele utiliza muita internet, geralmente quase 99% da internet do usuário, tá? Então nós tínhamos como fazer o bloqueio, né, dessa propagação desse uTorrent, tá? E entre outros, tá? Tem televisão pirata, né, filmes piratas, sites piratas, né, que tem como fazer esse bloqueio, tá bom? Através do firewall. Os firewalls podem ser integrados aos hardwares ou aos softwares, ou a combinação de ambos, os hardwares e os softwares. Então, o que é hardware? Hardware é o equipamento físico, tá? Geralmente eu costumo brincar com o pessoal. O que é o hardware? É o que você chuta. E o software é o que você xinga, né? Então, o hardware é o físico e o software ele é o programa. Ele é a programação do celular ou do computador, tá bom? Eles podem ser configurados em dois locais, em computadores dedicados na rede ou nos computadores dos usuários, em outros endpoints. O que é endpoints? Outros equipamentos, tá? Então esses outros equipamentos eu posso configurar um em cada forma, um de cada jeito, tá? Por exemplo, o meu filho eu não quero que ele utilize alguns determinados sites no celular dele ou computador. Através desse firewall eu posso bloquear apenas, né, o celular dele e o computador, tá? Então eu consigo fazer essas regras isoladamente.
Firewall de proxy. Um firewall de proxy é um dos primeiros tipos de firewall e funciona como passagem de uma rede para outra em uma aplicação específica. Servidores proxy podem oferecer recursos adicionais, como armazenamento de cache e segurança. O que é esse armazenamento de cache? Vamos lá, vamos supor que eu acessei o site da Amazon, né? Acessei lá o site da Amazon, tudo bonitinho, e fechei esse site da Amazon. Mas depois de 10, 20 minutos, um dia, eu quero acessar esse site da Amazon novamente, ele já vai estar no cache do meu equipamento, ele já vai estar pré-armazenado, tá? Essa configuração no meu equipamento, desde que eu não desligue, tá? Então, geralmente, sites mais pesados como a Amazon, Mercado Livre, Netflix e outras plataformas de filme e série, né? Eles usam muito esse cache, tá? E segurança de conteúdo ao enviar conexão diretas de fora da rede. No entanto, isso também pode afetar a capacidade de taxa de transferência e as aplicações que eles podem comportar. Então, por exemplo, se esse cache armazenado nesse dispositivo ser um cache antigo e eu acessar novamente, geralmente ele zera, tá? Hoje, atualmente, ele zera. Ele limpa tudo esse cache. Mas antigamente ele ficava armazenado. Então eu tinha um site antigo que não tinha mais, que não existia mais aquele layout, né? Aquela tela. Então o cache ele evoluiu muito, tá? Referente à conexão à internet. Firewall com inspeção de estado. Atualmente conhecido como firewall tradicional, um firewall com inspeção de estado permite ou bloqueia tráfego de acordo com o estado. Por exemplo, eu estou aqui no Brasil, né? Eu acesso vários sites. Se eu for na Coreia ou na China, né, nesses outros países, muita coisa eu não vou acessar, inclusive redes sociais, tá? Não sei porquê dessa democracia lá deles, não vamos entrar nesse assunto, né? Mas tem esse tipo de bloqueio, tá? Ele monitora toda a atividade desde o momento em que a conexão é aberta até que ela seja fechada. Então, ele dá um monitoramento do que eu acessei, enquanto eu estou acessando e quando eu fecho, tá? As decisões de filtragem são tomadas de acordo com as regras definidas pelo administrador, com o contexto. O que significa? O uso da informação da conexão e pacotes anteriores que pertencem à mesma conexão. Isso daqui, esse tipo de firewall ou protocolo, um exemplo prático que nós temos é o histórico do navegador. Então, se você for acessar lá o seu navegador do seu Google Chrome ou do seu navegador padrão aí que vocês utilizam, você vai ter todo o histórico de acesso, tá? Isso é como se fosse um firewall, tá bom? Firewall de gerenciamento unificado de ameaças, ou UTM. Normalmente, um dispositivo UTM combina de matéria flexível as funções de um firewall com inspeção de estado e prevenção contra intrusos e antivírus, tá? Então, geralmente esse tipo de regra que 100%, vamos afirmar, 100% dos provedores possuem, tá? Então ele também pode incluir serviços adicionais e às vezes gerenciamento em nuvem. Então empresas que têm gerenciamento em nuvem,
ele tem esse tipo de acesso, tá? Eles têm esse tipo de firewall de gerenciamento unificado de ameaças, tá? É obrigatório ter isso. O UTM contrata-se em simplicidade e facilidade de uso. Então, é fácil implantar ele, tá? Por exemplo, vamos lá, quase 100% que vocês já viram, o antivírus do Windows, né? O Windows, ele tem um antivírus, né, contra a ameaça, o Windows Defender, né? Que faz esse bloqueio de antivírus, né, de vírus, de malware, tá? Então, até os nossos computadores têm esse tipo de antivírus, tá? Esse daqui eu chamo dele de firewall da próxima geração, que é o NGFW, né? Os firewalls evoluíram para além do simples filtragem de pacotes e inspeção stateful, né? Inspeção de tudo, né? A maioria das empresas será implantado o firewall da próxima geração para bloquear ameaças modernas como malware avançado e ataques na camada de aplicação. O que é esses malware? Lembra do que o nosso Hospital do Amor, né, antigo Hospital do Amor, agora mudou de nome, eu não lembro qual que é, sofreu um tipo de ataque desse, que criptografou todos os computadores, que deletou um monte de coisa, né? Então, se eles tivessem esse tipo de camada, possivelmente não aconteceria isso. O professor, eu lembro do senhor comentar isso aí, os E meninos falaram também, né? Como aí, mas eu lembro que o senhor comentou realmente mesmo. isso, se eles tivessem aplicado esse tipo de firewall, né? Talvez não aconteceria isso, tá? De acordo com a definição do Gartner, um firewall de próxima geração deve incluir recursos padrões de firewall, como implementação do stateful, né, que nós estávamos vendo, né, controle de entrada e saída, prevenção de invasão integrada. Então, essa invasão aqui é invasão mesmo, tá? É como invasão a sistemas mesmo, para acolhimento de dados. Conhecimento de controle da aplicação para detectar e bloquear aplicativos nocivos, né? Algum aplicativo que o usuário final utiliza, que é nocivo à rede, então ele tem esse bloqueio, tá? Atualização de caminhos para incluir feeds futuros de informação e recursos futuros, tá? Técnicas para lidar com as ameaças à segurança em evolução. Hoje em dia, o ataque cibernético está muito evoluído, né? Então, hoje, engenharia social aí tá grande, né? Engenharia social é, por exemplo, é, fala que derrubaram aí teu WhatsApp passando por você ou mandando mensagem para algum parente seu que que você trocou de número e está pedindo dinheiro, né? Então esse tipo de ataque é de engenharia social, tá? Então pode ter evolução a bloqueio desse tipo de ataque, tá? Embora esses recursos estejam se tornando cada vez mais anormal, para a maioria das empresas, os NGFWS podem fazer mais, tá? Esses firewalls incluem todos os recursos de de NGFW tradicional e também oferece detecção e remediação avançadas de camada,
como um NGFW focado em ameaça. Você pode saber quais são os recursos que sofrem um risco maior com um conhecimento completo de contexto, reagir rapidamente a ataque com automação de segurança inteligente, que define políticas e fortalece suas defesas de forma dinâmicas, detectar melhor as atividades evasivas e suspeitas com a correlação de eventos de rede e endpoint. Redução expressivamente o tempo entre a detecção e a limpeza, com segurança retrospectiva que monitora continuamente atividades e comportamentos suspeitos, mesmo após a situação inicial. Então, por exemplo, eu vou fazer um ataque, né? Esse ataque ele consiste em vários fatores, como um vírus ou uma ameaça de brute force, né? Eu ficar batendo naquele servidor até eu derrubar ele e ter acesso a ele inteiro. Então esse tipo de firewall ele já bloqueia tudo isso, tá? Facilitar a administração e reduzir a complexibilidade de políticas unificadas que oferecem proteção durante todo o ciclo de ataque. Tá? Então eu vou ter, além de eu fazer o bloqueio, eu vou conseguir fazer a proteção de futuros ataques, né? Então com essa proteção eu já inibo aí 99% daquele ataque anterior, tá? Como se fosse uma vacina, né? Geralmente quando nós tomamos a vacina é um vírus um pouco mais fraco. O nosso corpo ele vai ser imunizado se caso eventualmente eu tiver um vírus mais forte, tá? Appliance de computador. O appliance, traduzindo como aparelhos ou dispositivos, são termos amplamente utilizados no universo da tecnologia da informação. Um appliance é um dispositivo de hardware pré-configurado, otimizado para executar uma tarefa ou um conjunto de tarefas específicas. Esses dispositivos são comparados a eletrodomésticos devido à sua facilidade de uso e à natureza fechada e selada, tá? Então, como se fosse, vamos supor, um aspirador, tá? Um aspirador, ele já está pré-configurado ali, você coloca ele na tomada e já começa a utilizar, tá? Ou seja, geralmente não são projetados para permitir o que os clientes alterem o software ou configurem o hardware de maneira flexível, tá? Geralmente uma configuração ou outra eu consigo fazer, mas só superficial, tá? Os appliances são versáteis e podem ser utilizados em várias áreas, incluindo engenharia, informática, biologia e matemática. Eles são vendidos comercialmente por vários fabricantes e alguns exemplos de appliances incluem roteadores, firewalls, servidores de armazenamento e leitores de código de barra. Tá? Então os leitores de código de barra, ele é um appliance, tá? No contexto da informática, os appliances são computadores pré-configurados e pré-montados para executar uma tarefa específica. As tarefas podem variar amplamente, desde operar como uma caixa registradora, compartilhar conexão com a internet, servir como firewall, uma barreira de proteção, tá? Para a rede, até funcionar como um leitor de código de barras, tá? Então esse appliance ele tem várias características, várias formas de você utilizar ele, tá? Mas geralmente não é totalmente configurável, tá? Eles são pré-definidos e é aquilo ali que ele vai te oferecer, tá? A lista de possibilidades é extensa
E você pode imaginar, é bem provável que seja possível fazer. Geralmente, em empresas, eles compram esse appliance, né? Sem nenhum tipo de configuração. Eles importam dos fabricantes e colocam o seu próprio hardware. Esse hardware ele vai permanecer lá por um bom e longos anos, tá? Um exemplo corporativo seria a compra de um servidor da HPE, integrado com o serviço da Microsoft. E com um software ERP ou SAP, tá? Esse ERP da SAP, ele é um sistema de venda, tá? Então ele é um sistema de gestão empresarial. Em vez de negociar individualmente com cada um dos fabricantes e contratar um trabalhão de especialistas, né? Contratar muitos especialistas para desenhar a arquitetura, implementar a solução e manter tudo em funcionamento. Você pode enviar as especificações para a empresa HPE, que através da sua parceria com a Microsoft e a SAP, irá entregar um equipamento customizado e pronto para trabalhar. Isso exemplifica a eficiência de uma praticidade dos appliances na era digital. Então, esses appliances aqui, eu posso fazer equipamentos de venda. Então é só eu plugar, configurar e usar. Nada mais do que isso, tá? Então esse daqui é um appliance, tá? Você pode ver que ele tem conexões HDMI, entrada de chip, tá? Entradas USB e Wi-Fi. Atrás dele, geralmente tem 4 portas de Wi-Fi e a entrada de fonte de rede de alimentação, tá? Da rede elétrica. Tá bom? Certinho, pessoal? Pessoal? Na escuta, professor, porque tem hora que demora eu clicar aqui, tô acompanhando tudo, viu? Não, maravilha. Certinho. Pessoal, para hoje é isso, tá? Eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem os exercícios, tá? E vou passar esse outro aqui também, tá bom? Opa, peraí, sumiu. Volta. Aí. Aí eu vou passar esse daqui, tá bom? Positivo, professor.